A vibe da galera pró-aborto e de feticídio na Câmara hoje, maldição de movimento antimanicomial. O deputado Gilvan da Federal, PLS, exigiu que o ministro Paulo Pimenta explique por que tentou intimidar a jornalista Sara Pérez, de Oeste. O parlamentar tomou atitude durante uma sessão na Comissão de Segurança Pública da Câmara, nesta terça-feira, 21. Você não precisa do governo, de masturbação, de celebridades, de mídia social, de pornografia, de fast food, assistir TV, de drogas, de álcool. Você precisa de propósito. Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis mais a Embraer, diz Lula em reunião. Não mesmo. Foi só bunda molice mesmo. Inépcia diante da tarefa. Não errei por negligência, omissão ou negacionismo, diz Eduardo Leite. Agora o viralatismo cultural vai à loucura. Porque um estrangeiro falou bem, a CNN posta. Pelo amor de Deus, que vergonha. Esse livro é realmente maravilhoso e felizes os tempos em que ainda o líamos na escola. Já viram listas atuais de vestibular? José Dirceu com condenação extinta pelo STF. Marcelo Odebrecht com todos os atos da Lava Jato contra ele extintos por Toffoli, STF. E o PL da Globo em pauta no Congresso. Mais um dia normal da pujante democracia brasileira. Como a Gazeta, não tenho qualquer expectativa de que Carmen Lúcia será muito diferente de Alexandre de Moraes no comando do TSE. Minha esperança é que ela não tenha a proatividade do antecessor. Sabem como é, funcionário público quando trabalha muito é sempre um problema. Atrapalha muito mais do que ajuda. Nossa vida só não é pior graças a uma certa letargia atávica da maioria dos funsas. A presidência do TSE será exercida, no biênio de 2024 a 2026, pela ministra Carmen Lúcia, escolhida no começo de maio. A eleição é mera formalidade, pois ela já era vice-presidente da Corte, cargo que passa a ser de Nunes Marques. Se estivéssemos falando da Carmen Lúcia de quase 10 anos atrás, poderíamos comemorar o fato de o TSE passar a ser presidido por alguém que usará o ditado popular, "Cala a boca, já morreu", em um voto célebre proferido em 2015. À época, ela era relatora de uma ação sobre a publicação de biografias não autorizadas, e seu voto dispensando a autorização do biografado foi seguido por todos os demais ministros. A Carmen Lúcia de hoje, no entanto, não nos dá razões para acreditar que o TSE reverterá o curso e deixará de dar sua contribuição ao atual apagão da liberdade de expressão que atormenta o Brasil. Pois de exceção em exceção, a censura se tornou permanente, parte da vida política do país. Cidadãos são impedidos de se expressar sobre qualquer assunto. Em mídias sociais, na menos pior das hipóteses, têm suas publicações bloqueadas, tornadas invisíveis a brasileiros que não usem recursos como VPNs. E isso ocorreu com o aval de quem agora ocupará a presidência do TSE, mas que no passado tivera a felicidade de fazer uma bela defesa da liberdade de expressão no principal tribunal do país. A Carmen Lúcia do Cala a Boca já morreu. Teria tudo para trazer uma lufada de ar fresco capaz de iniciar um retorno do Brasil à normalidade democrática, mas não a sua versão atual. Enquanto o país está preocupado e consternado com a tragédia do RS, eles passam um rodo. E você, cidadão tupiniquim, trate de trabalhar duro, porque os boletos, para pagar indenizações aos empresários, políticos e burocratas presos injustamente, apesar das provas e confissões abundantes, logo chegará. Assim funcionam os globalistas. Família tradicional patriarcal para eles. Feminismo não binário e mãe de pet pro povo. 2 incidentes graves foram relatados em Gaza no início da manhã e nas primeiras horas da manhã de hoje. No momento não há permissão da censura militar para publicar detalhes. Aparentemente 2 soldados feridos. Extra. Moraes proibir dialeto não binário. Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, tinha proibido. Uma das alianças LGBTQ, criadas exatamente para ter esse poder, pediu ação do STF alegando agressão à liberdade de expressão. Moraes usou outro caminho. Disse que uma lei municipal atender o que pedem os pais de alunos representa uma interferência explícita no currículo pedagógico das instituições de ensino vinculadas ao Sistema Nacional de Educação, que ama o dialeto binário. Ou seja, na democracia achinesada brasileira quem manda no seu filho é o Estado. Nós avisamos. A profilaxia salva vidas. Médicos irresponsáveis e gestores improbos que só queriam lacrar, devem responder perante a nação pelas mortes por leptospirose no RS. Cadê a cantora? Cadê a ministra? Cadê o secretário de saúde?
Por que se escondem? A imprensa noticia que o comissário Bessias da AGU firmou acordo com Big Techs para combater fake news sobre o desastre no RS nas redes sociais. Lembrando que o comissário considerou fake news criminosa os seguintes posts. 1. Comentários sobre governo ter sido ineficiente. 2. Comentários sobre a notícia dada por prefeito sobre mortes numa UTI. 3. Reposte de uma matéria da Folha com cobrança sobre demora no envio da Força Nacional, feito por um deputado. 4. Denúncias sobre caminhões sendo parados que foram reconhecidas pelo próprio órgão do governo como verdadeiras e que produziram uma portaria com mudança de regras. Obviamente não se trata de combate à desinformação, mas sim censura contra críticos ao governo, como acontece em qualquer das ditaduras que os petistas e seus aliados tratam como exemplo de democracia. O Brasil não é mais um país livre. O governo Lula é uma tragédia atrás da outra. A tragédia do dengue com 5 milhões de casos ainda sem solução, a tragédia da enchente gaúcha, qual será a próxima tragédia? Acabei de declarar meu imposto de renda. Mais hospitais e escolas serão construídos a qualquer momento agora. O que estava acontecendo no Cachoeirinha? O que estava acontecendo no Cachoeirinha? O que estava acontecendo no Cachoeirinha? Não me espanta que a cassação de Moro fosse rejeitada haja vista a míngua de provas da ilegalidade apontada no processo, tampouco eventual acordo, porventura celebrado para tal finalidade dado que há anos, se não décadas, uma pequena parte do judiciário tem assumido um papel mais político que jurídico em seus julgamentos. O que está me espanta é que a decisão que beneficiou o inimigo número 1 do PT durante anos não está sendo alvo da militância sanguinária da esquerda e das redações que mais se comportam como assessoria da presidência do que como veículos de imprensa. Salvo raríssimas exceções, não se vê críticas, chamadas dúbias, títulos enviesados, foi absolvido, mas veja como isso é bom, ou que o tribunal errou na decisão. Enquanto isso, nenhum comentário de Moro sobre as decisões absurdas de ontem contra a Lava Jato. É assustador viver nesse picadeiro. Vivemos num país fake. É tudo fake aqui. É um hospício. Salve-se quem puder. Ótima notícia. Aprovado o projeto de lei que regulamenta as escolas cívico-militares no estado de SP. Prevaleceu a vontade da maioria da população paulista, apesar do tumulto causado por alguns professores militantes e pseudo-alunos. É revoltante e começo a sentir vergonha de ser brasileiro. STF, anistia, condenados pela Lava Jato, mensalão e tudo mais. Estão fazendo um grande mal à sociedade brasileira e aos nossos jovens. O crime compensa. Roubar o pão da mesa dos pobres é aceito pelos mais excelsos juízes de nosso país. É um tapa na cara dos cidadãos. Querem suscitar espírito de revolta e estimular a indisciplina em nossa sociedade? Que país querem construir descondenando ex-presidiários, muitos deles confessos? Em que latrina estão nos lançando? Com que cara qualquer um de nós pode defender a honestidade e o espírito cívico? Que o açougueiro de Teherã, assassino em massa de seu próprio povo, juiz responsável pela execução sumária de dissidentes políticos, tenha a recepção que merece no lugar muito quente onde está agora, e que o mesmo destino aguarde todos os que o ajudaram ou fingiram que nada viam. O vice-primeiro-ministro britânico Oliver Dowden revelará planos no próximo ano para a maior simulação de uma pandemia de todos os tempos no Reino Unido, que envolverá dezenas de milhares de pessoas no governo e nos serviços públicos, segundo reportagem do jornal Financial Times. O Vaticano quer melhorar relações com a China, disse o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, segundo reporta a agência de notícias Reuters. O Vaticano gostaria de estabelecer um escritório permanente na China, no que seria uma grande atualização das relações diplomáticas com Pequim, disse o cardeal. O cardeal disse que o reconhecimento pelo Vaticano do Conselho dos Bispos Chineses, que é controlado pelo Partido Comunista Chinês, também estava na agenda e era um trabalho em andamento. O governo deve instar os britânicos a armazenar alimentos enlatados, pilhas e água engarrafada, no âmbito de uma nova campanha lançada para encorajar o público a preparar-se para emergências. Oliver Dowden, vice-primeiro-ministro, lançará nesta quarta, 22, um novo website concebido para ajudar as famílias a mitigar potenciais danos causados por uma série de riscos, que vão desde inundações e cortes de energia até crises de biossegurança, como outra pandemia, segundo reporta o jornal Financial Times. A Irlanda, Noruega e Espanha anunciaram planos para reconhecer um Estado palestino a partir de 28/05.
A Espanha diz que a decisão não é contra Israel, e não é a favor do Hamas, é a favor da paz. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, chama a decisão dos 3 países de um passo distorcido, o que mostra que o terrorismo compensa.